O Ceará registra mais uma chacina. Desta vez são 10 mortos dentro de uma cadeia. Caio, vice-diretor da Polícia Federal Americana, atacado pelo presidente Trump e pelo partido governista. A deputada Cristiane Brasil aparece na internet a bordo de um barco. E fala em tom de defesa sobre a condenação na Justiça do Trabalho. Portugal autoriza a extradição de um acusado de pagar propina para ex-diretores da Petrobras. Uma cidade ensina ao Brasil o que fazer com o entulho. Cidadãos tentam alertar motoristas para os buracos que assolam uma capital. O suíço, você que tem cartão de crédito e usa, deve lembrar. No ano passado, o Banco Central proibiu os bancos de rolar por mais de um mês a dívida de quem optava por fazer o pagamento mínimo da fatura. Era uma iniciativa para tentar baixar os juros e diminuir a inadimplência. Mas houve um efeito colateral. O fim do mês chegou e qual será o tamanho da conta do cartão de crédito? Para quem é controlado, não há surpresa. Nunca pago o mínimo, pago sempre, porque eu só gasto o que eu posso pagar. Mas quando falta dinheiro, todo mundo sabe. É se preparar para a proporção que a dívida pode ganhar. Quando não pagamos a fatura do cartão de crédito, a operadora só pode rolar a conta até a fatura seguinte, ou seja, por um mês. É o chamado rotativo, uma linha de crédito pré-aprovada no cartão, com juro bem alto. Na fatura seguinte, se o consumidor ainda não conseguir quitar a dívida, o banco terá de oferecer outra opção, o parcelamento, com juros menores. Essa proibição de rolar a fatura do cartão por mais de um mês no rotativo passou a valer em abril do ano passado por determinação do Banco Central. O objetivo era reduzir os juros e evitar a bola de neve e a inadimplência. Só que enquanto os juros no rotativo caíram, as taxas no parcelamento da fatura estão aumentando. Subiram 15 pontos percentuais no ano passado e fecharam dezembro em 169% ao ano. Isso equivale a uma taxa de 8,6% ao mês. Os juros do parcelamento foram na contramão da Selic, a taxa que serve de referência para toda a economia. Este economista alerta que os juros são muito altos, tanto do rotativo quanto da alternativa oferecida pelos bancos. A melhor estratégia é que não deixe que vire uma bola de neve, que ela vá atrás da sua instituição financeira, procure pegar um empréstimo mais barato como um crédito consignado ou um empréstimo pessoal, para que não precise usar, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito ou o parcelado do cartão de crédito. O cheque especial, também uma modalidade de crédito cara, registrou juros médios de 323% ao ano. Este mês, o Banco Central disse que aguarda uma proposta da Federação dos Bancos para reduzir os juros do cheque especial, mas ainda não há previsão. Em nota, a Febraban voltou a dizer que estuda a forma de melhorar o crédito no país e trabalha para reduzir a taxa cobrada nos empréstimos e que o cheque especial faz parte desse conjunto de ações, que será anunciado ainda este ano. A Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito não respondeu às nossas perguntas. A volta às aulas em 2018 está pesando mais. Os preços relacionados à educação subiram mais do que a inflação. O paraíso das férias terminou e antes da rotina escolar é hora de enfrentar o calvário das compras de material. É um sufoco. Se há um pai cuidando de quem sucumbiu ao cansaço, para muita gente a busca pelo que está nas listas de material não para. Minha esposa ainda tem outra lista, são 2 filhos. 2 listas? É. São 2 páginas e meia. Ela tem 5 anos, tomara que ela utilize todos esses materiais. E além da quantidade, tem o preço. Mesmo quem enfrenta o sufoco para economizar, percebe que o preço de hoje está bem diferente do ano passado. Subiu bastante. Como é que fica? O salário não sobe, né? O salário da gente não subiu tanto assim, né? E as impressões dos consumidores são confirmadas pelos dados do IBGE. Quase todos os itens que compõem a cesta da educação subiram mais que a inflação dos últimos 12 meses. E esses itens vão muito além de um simples caderno. É livro, nossa, sulfite, caneta, lápis, tudo. Não tem como.
como escapar de nada disso. E os artigos de papelaria subiram 5,41%, mas os gastos não param aí mesmo. Anotamos no nosso caderninho que o uniforme escolar subiu 5,45%, o transporte 6,35%, os cursos de idioma 7,77%. E ainda tem os reajustes das mensalidades das creches, 13,23%, do ensino fundamental, 10,28%, do ensino médio, que ficou 10,30% mais caro, e do ensino superior, aumento de 7,73%. A economista explica que são aumentos que causam impacto na inflação de janeiro e fevereiro. Os prestadores acabam percebendo essas janelas de oportunidade e acabam tentando, às vezes, até recuperar um pouco das perdas dos períodos passados. Então, existem esses aumentos muito por isso. É um consumo muito focado. Mas o sacrifício pode ganhar deliciosa recompensa, como nas palavras do filho, que quer estudar muito para ser médico. Para pagar tudo que ela já comprou para mim também. Vai ser médico? Sim, ajudar ela com as coisas. Promessa é dívida, hein? Né? Uma saída encontrada por muitos brasileiros para contratar um plano de saúde acaba de entrar na mira da Agência Nacional de Saúde. Tiago é um microempreendedor individual. Com o registro na Receita Federal, ele contratou um plano de saúde coletivo empresarial. Ele reduz bastante o custo referente a um plano individual, plano pessoa física. Você tem uma economia em média de 30% a 40%. O problema é que muita gente estava se registrando como microempreendedor apenas para conseguir ter acesso a um plano de saúde, sem saber da obrigação de pagar impostos relativos à empresa que ele abriu só para isso. Um crescimento relacionado diretamente ao desaparecimento progressivo dos planos individuais e dos altos preços cobrados pelas operadoras que ainda prestam esse tipo de serviço. Em 2013, o Jornal Nacional já tinha denunciado a dificuldade para o cidadão comum contratar um plano individual. Na realidade, não está sendo comercializado o plano individual. Na época, mostramos que as grandes seguradoras de saúde vinham deixando de oferecer este tipo de plano aos consumidores que ficavam sem muita opção no mercado. A Federação Nacional de Saúde Suplementar admitiu que das 17 empresas de planos de saúde, apenas 4 faziam contratos individuais. 5 anos depois, a situação não mudou. Nós procuramos uma corretora esta tarde para contratar um plano individual. E veja a resposta que tivemos. São muito poucas operadoras hoje que comercializam planos individuais. A maioria só faz realmente os planos. A norma pode acabar restringindo o acesso de uma parcela da população aos planos de saúde coletivos. Ela traz maior segurança para o mercado. Segurança para a operadora que vende, que tem regras a serem obedecidas, e segurança para os consumidores que compram esse tipo de plano. Este sócio de uma corretora acredita que com a resolução da ANS, a procura será menor. Eu acredito que vai diminuir sim, pelo fato de existir uma carência hoje para poder contratar esse plano empresarial, que anteriormente era de imediato, e agora a ANS colocando para 6 meses, é consideravelmente possível reduzir essa procura pelo fato de esperar esse prazo de 6 meses para a contratação. No ano passado, o governo gastou 124 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Como ele previa um déficit ainda maior, de quase 160 bilhões de reais, pode-se dizer que a meta fiscal foi, então, cumprida. O governo conseguiu isso porque cortou investimentos e aumentou impostos de combustíveis. E a arrecadação de impostos aumentou com o início da recuperação econômica e com o pagamento de dívidas atrasadas com desconto. Nesse rombo, nas contas, a Previdência tem um peso enorme. Sozinha, ela apresentou déficit de 182 bilhões de reais. A seguir, na internet, a deputada Cristiane Brasil fala sobre a condenação na Justiça do Trabalho. Portugal autoriza a extradição de um acusado de pagar. Num vídeo que circulou hoje em redes sociais, a deputada Cristiane Brasil, do PTB, falou sobre as ações que enfrentou na Justiça Trabalhista e que motivaram a suspensão da posse dela como ministra do Trabalho.
No vídeo, o Cristiane Brasil está dentro de um barco, ao lado de 4 homens. Um deles dá o sinal para a gravação começar. Vai, ministro. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte: quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. A deputada federal está falando sobre os motivos que vêm impedindo a posse dela como ministra do Trabalho. Ela já respondeu a 2 ações trabalhistas por não assinar a carteira de motoristas particulares. Numa, foi condenada a pagar indenização. Na outra, fez acordo. Um grupo de advogados entrou na justiça argumentando que a nomeação de Cristiane Brasil ofende a moralidade administrativa, porque ela violou gravemente a legislação trabalhista. E a Justiça Federal em Niterói, no estado do Rio, decidiu, em caráter liminar, suspender a posse dela. Eu juro pra vocês que eu não achava que eu tinha nada pra dever para essas 2 pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. E eu estou com você, doutor. Eu posso dar uma declaração aqui. Nós sabemos disso como empresário, que ação trabalhista toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. O presidente Michel Temer nomeou Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho no começo do mês. E desde então o governo federal está recorrendo na Justiça para que ela tome posse. No dia 20, o Superior Tribunal de Justiça aceitou um recurso da Advocacia Geral da União e autorizou que ela assumisse o cargo. Mas 2 dias depois, uma liminar da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu de novo a posse da deputada. E pela segunda vez, a cerimônia, que já estava pronta, teve que ser cancelada. Eu só quero saber o seguinte: quem que pode passar na cabeça das pessoas que entram contra a gente em ações trabalhistas? Cristiane Brasil divulgou uma nota dizendo que a gravação e a divulgação do vídeo foram uma manifestação espontânea de um amigo, utilizada fora de contexto. Ela diz também que respeita o direito do trabalhador reivindicar seus direitos. Mas os advogados que impediram a posse dizem que as declarações da deputada no vídeo são mais um motivo para que ela não assuma o Ministério do Trabalho. Nesse vídeo, nós percebemos que a Cristiane Brasil, ela de forma clara e evidente, ela desrespeita a justiça e o direito do trabalho. Ele, inclusive, vai servir como um grande elemento de prova para o próprio Supremo Tribunal Federal manter a nossa reclamação com relação ao nosso pedido de suspensão da posse da Cristiane Brasil, e a gente acredita, inclusive, de forma até definitiva. O vídeo provocou constrangimento entre assessores do presidente e aliados. Oficialmente, o Palácio do Planalto não quis comentar as declarações da deputada. Assessores de Michel Temer disseram ao jornalista Valdo Cruz, da Globo News, que o presidente mantém a disposição de dar posse a Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. As autoridades brasileiras conseguiram a extradição de um dos maiores operadores da Lava Jato. Raul Schmidt é procurado pela Polícia de Portugal. De acordo com o Ministério Público Federal, Raul Schmidt intermediou pagamentos de propina para ex-gerentes e ex-diretores da Petrobras por meio de contas no exterior. Schmidt também teria atuado ilegalmente em favor de empresas estrangeiras interessadas em contratos para a construção de plataformas de petróleo. Em março de 2016, Raul Schmidt foi preso em Portugal na primeira fase internacional da Lava Jato. Ao mesmo tempo, as autoridades brasileiras entraram com o pedido de extradição, mas a justiça portuguesa deu a ele o direito de aguardar o processo em liberdade. Agora, segundo o procurador da Lava Jato, Diogo Castor de Matos, a extradição foi decidida em última instância. Não cabem mais recursos. Por causa de um acordo entre Brasil e Portugal, Schmidt só será julgado por atos praticados antes de dezembro de 2011, quando conseguiu a nacionalidade portuguesa. Só foi residir nesse país após ter conhecimento que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira contra a sua pessoa. Pelo que tudo indica, fugiu de Portugal, ou seja, os vínculos dele com Portugal eram unicamente para se furtar a aplicação da lei penal brasileira. Raul Schmidt ainda não foi localizado pelas autoridades portuguesas para que a extradição seja cumprida. De acordo com o Ministério Público Federal, quando for encontrado, ele será mandado de volta ao Brasil e ficará preso à disposição da Justiça. Aqui, ele responde a 2 ações penais, por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O advogado de Raul Schmitt disse que vai tentar reverter a extradição. Segundo ele, este mês, depois que o governo português autorizou a extradição, Raul Schmitt conseguiu o status de português originário, que mudaria o entendimento sobre o caso. O vice-diretor da Polícia Federal Americana foi forçado a pedir demissão do cargo nesta segunda-feira. Sir, I can't comment. Andrew McCabe era o número 2 na hierarquia do FBI. O vice-diretor foi peça central nas duas investigações mais polêmicas da história recente da instituição. A investigação do uso de um e-mail privado por Hillary Clinton quando ela era secretária de Estado e a investigação sobre uma suposta interferência russa nas eleições americanas. E era por causa dessa investigação sobre os russos e a campanha de Trump que McCabe vinha sendo pressionado pela Casa Branca e pelos parlamentares republicanos. Ele vai se aposentar em março, mas decidiu deixar o cargo hoje, segundo o jornal The New York Times, forçado pelo chefe dele. A saída acontece em meio a uma série de reportagens que vêm sendo publicadas aqui nos Estados Unidos e que revelam as intenções de Trump ou dos republicanos de afastar pessoas ligadas à investigação sobre a Rússia. Em maio, Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey, depois de ter pedido lealdade a ele e pedido que parasse a investigação sobre um dos integrantes do governo. Na semana passada, o New York Times publicou que, no ano passado, Trump quis demitir também o investigador especial Robert Mueller, que foi nomeado para tocar a investigação no lugar de Comey. E agora a imprensa americana diz que os deputados republicanos têm um documento que acusa o FBI de abuso de poder e de ser contrário aos republicanos. Os democratas, da oposição, dizem que o documento seria uma desculpa para demitir um outro alvo de Trump, o vice-diretor do Departamento de Justiça, Rod Rosenstein, que é o responsável por supervisionar a investigação de Mueller. Vamos saber agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Diga, Maju, boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Na verdade, Bonner, eu começo com hoje à noite, viu? Porque muita atenção, tem chuva prevista, chuva grossa. Agora à noite, de madrugada, em diversos... Já chove forte na capital paulista, na Baixada Santista e no litoral norte. Carregadas aí que é gerado por esses sistemas em diferentes níveis da atmosfera. E esse corredor vai se deslocando aí ao longo da semana e promete provocar muita chuva mesmo. Olha isso aqui, Bonner, esse lilás indica muita água em áreas do sudeste e do centro-oeste. A semana vai ser quente aqui na previsão. Quente, mas a temperatura não vai ter um refresco não com essa água toda, Maju? Quente em referência a muita chuva, mas tem um refresco sim com essa água toda. Bonner, olha só. Afinal, em vários lugares sobra água e falta sol. São Paulo, Rio, BH já devem começar amanhã o dia molhado. Amanhã molhadas nessas capitais, a máxima de 24 aqui em São Paulo, 26 no Rio e também em Belo Horizonte. Brasília com 27 de máxima. Cuiabá ainda temperatura alta, 31 graus. E Natal com 30, mais chuva o dia todo aí nessas cidades. Agora dia seco e ensolarado lá no norte do Amazonas, também em Roraima, noroeste do Pará, nessa área aqui entre sul da Bahia e sul do Ceará e também em grande parte do sul do país. Tempo aberto e quente em Boa Vista, Floripa e Porto Alegre. Aliás, esse tempo mais seco aí no sul pode estar na conta aí desse fenômeno Laninha. Falei dele no ano passado e a Agência Norte-Americana de Atmosfera e Oceanos diz que vai variando aí entre 85% e 95% a chance, Bonner, da gente ter Laninha. Um dos reflexos dela aqui no país é o sul do país mais seco. Tá dado o recado da Maria Júlia Coutinho. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A chuva frequente nesse começo de ano agravou um perigo comum de norte a sul do Brasil: os buracos no asfalto. Em Campo Grande, os moradores inventaram formas de proteger os motoristas. Revoltado, o rapaz desceu do carro numa das avenidas mais movimentadas de Campo Grande e, com um cone nas mãos, alertou os outros motoristas sobre o perigo. Cadê? Que não dá pra segurar? Os motoristas usaram até uma cadeira e mais um cone para evitar acidentes. Olhem o carro da Lucilene. Arrebentei 2 pneus do meu carro nesses buracos, tá? Absurdo. Parte do asfalto foi recuperada, mas o prejuízo ficou com a Lucilene. Gastou quanto? Foi 1.300.
É uma surpresa em cada rua. Os buracos parecem surgir da noite para o dia. Aqui em Campo Grande, em pelo menos 70% das ruas, tem algum problema no asfalto. Ano passado, a prefeitura disse que tampou mais de 200 mil buracos. Esse ano, já recuperou mais 20 mil. Mas o problema continua. Na minha rua, em 2017, foi tapado os buracos, que agora eu estou tampando de novo. O seu Ari comprou cimento, terra e tampou 30 buracos em uma semana. Irritados, os moradores da cidade dão um jeito de alertar quem passa. Tem caixa de isopor no meio da rua, galhos para obrigar a reduzir a velocidade. A pequena estaca com um pano vermelho mostra que ali o asfalto cedeu. Sinalizações bem inusitadas. Cara com uma cadeira no meio da rua. Normalmente a gente vê galho de árvore, né? Mas cadeira. João é mecânico e conserta pelo menos 4 rodas por semana. A filha dele, Natália, de 17 anos, está com sequelas neurológicas depois de cair de moto ao passar por um buraco que não tinha qualquer sinalização. A moto pulou com a batida no buraco, ela perdeu o equilíbrio e caiu da moto. A prefeitura contratou 4 empresas para tapar buracos e vai gastar mais de 34 milhões de reais. Mas com a chuva, o serviço para e o perigo aumenta. Os buracos viram armadilhas. Olha a profundidade. O motorista foi estacionar e o carro ficou pendurado. A princípio, as avarias foram embaixo só, né? Não dá para contabilizar, tenho que levar numa oficina mecânica para poder verificar. O dono do guincho disse que um dia antes tirou outro carro que caiu no mesmo lugar. Toda hora, pneu estourado, buraco, carro dentro de buraco, o prejuízo está sendo grande. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tratam de forma adequada o entulho gerado pela construção civil. E isso não é só um problema ambiental, é também um desperdício de dinheiro. Todos os anos, o Brasil descarta 100 milhões de toneladas de entulho. Empilhada, essa sujeira toda formaria 7 mil prédios de 10 andares. Em Belém, telhas e tijolos vão parar nas ruas e nas margens dos canais. São 200 toneladas por dia. Em São Paulo, os pontos de descarte irregular se multiplicam. São mais de 3.500. A prefeitura da maior cidade brasileira recolhe diariamente quase 2.000 toneladas de entulho. Menos de 20% dos municípios do país tratam de forma correta o que sobra de demolições e da construção civil. O descarte irregular de entulho ele gera vetores de doença, ele gera enchentes. Então, uma vez descartando de forma correta, a gente poupa a vida útil de aterros, economiza a extração de recursos naturais que seriam oriundos de pedreira, a gente consegue ter uma cidade mais limpa, mais harmônica. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, quem joga entulho em qualquer lugar pode ser multado em até R$8.000. Ecopontos estão espalhados pela cidade e o morador pode descartar aqui até 1 tonelada de resíduos de graça. Já as caçambas contratadas precisam ser registradas pelas empresas e são monitoradas. O controle é feito por um mapa digital. A cor verde mostra que ela está regularizada. A empresa que não faz o registro pode ser multada e ter a caçamba guinchada. Todo o entulho recolhido na cidade é trazido para esta usina, que funciona numa parceria público-privada. São 200 mil toneladas por mês. O material é armazenado e classificado. E depois de passar por essa máquina, vira areia e pedras de vários tamanhos. Todos os produtos reciclados voltam a ser usados em muitas obras. Base para asfalto, para manutenção de estradas rurais, piso que não empoça água. O entulho ainda é usado para a construção de praças, parques e jardins. Com ele, as obras ficam até 80% mais baratas. Primeiro é o ganho ambiental. Segundo é o ganho financeiro. Nós economizamos recursos públicos, que pode ser utilizado em outras áreas da administração. Hoje existem no Brasil 350 usinas como esta de Jundiaí. Este professor de sustentabilidade diz que para os projetos darem certo é preciso mais que integração. Um bom trabalho de gestão política, educação para a população e criação de modelo econômico que seja, de um certo modo, benefício para todo mundo.
A Prefeitura de Belém afirmou que o entulho coletado na cidade é usado para cobertura de lixo doméstico e que 2 usinas de reciclagem e 6 ecopontos estão em processo de implantação na cidade. A Prefeitura de São Paulo declarou que tem 100 ecopontos e pretende aumentar esse número e que uma lei proíbe o descarte de entulho em locais públicos. O Ministério do Meio Ambiente afirma que desde 2010 o país tem uma política nacional de resíduos sólidos e que estados e municípios têm até 2022 para elaborar e atualizar os planos de gestão de resíduos. Um incêndio destruiu 62 ônibus na garagem de uma empresa de transporte coletivo de Salvador, hoje de madrugada. Ninguém ficou ferido e a polícia abriu uma investigação sobre as causas do fogo. 7 suspeitos de participar da maior chacina do Ceará foram presos hoje. Eles estavam armados no velório de uma das 14 vítimas. Também nessa segunda-feira, o Estado voltou a ser palco de uma barbárie. A Secretaria de Justiça do Estado informou que 10 presos morreram numa briga entre grupos rivais na cadeia pública de Itapajé, no norte do estado. 3 feridos foram transferidos em estado grave para um hospital de Fortaleza. A maioria dos presos morreu a tiros. Hoje, os agentes encontraram 2 revólveres nas celas. A polícia declarou que investiga como essas armas entraram na cadeia. A penitenciária estava com o dobro da capacidade. Durante a tarde, 44 presos foram transferidos para cadeias de outras cidades. O governo do Ceará declarou que a cadeia pública de Itapajé continua funcionando porque 26 presos ainda não foram transferidos. Em Brasília, a força-tarefa criada pelo governo federal teve hoje a primeira reunião. Ficou decidido que o governo federal vai atuar na área de inteligência. Segundo o Ministério da Justiça, este mês, o estado do Ceará recebeu quase 30 milhões de reais do Fundo Nacional Penitenciário. Que Brasil você quer para o futuro? Manda para a gente um vídeo respondendo a essa pergunta. Você pode ser escolhido para representar a sua cidade aqui na tela da Globo. O Arilson Freires mostra como fazer. Eu estou aqui na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no centro de Santana. Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular, sempre de dia. Aí você vai pedir para um amigo seu que faça o vídeo para você, com o celular deitado, sempre na horizontal, porque dessa maneira você consegue mostrar melhor você e o local que você escolheu. Você também pode fazer essa gravação com o celular mesmo. E lembra sempre daquela dica, com o celular deitado. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o seu vídeo sempre dizendo o seu nome todo e a cidade de onde está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? As instruções de como gravar o seu vídeo estão na nossa página na internet e também em g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Pesquisadores do interior de São Paulo desenvolveram um sonho de consumo de muita gente. É um chocolate que pode ajudar na prevenção de doenças. Diz aí, até parece que são iguaizinhos, né? Só mesmo no microscópio para ver o que muda. Essas manchas são lactobacilos vivos encontrados em leites fermentados. Os cientistas colocaram os probióticos no chocolate. Foram 2 anos de estudo no laboratório da USP em Pirassununga. A novidade foi publicada nesta revista científica internacional. Segundo os pesquisadores, os lactobacilos vivos no chocolate trazem benefícios. Eles melhoram o sistema imunológico, o sistema gastrointestinal e pode reduzir a incidência do câncer de intestino. E a dose recomendada diária era de aproximadamente 30 gramas, que seria um tabletinho desse chocolate. Pela primeira vez, pesquisadores brasileiros conseguiram colocar lactobacilos vivos num alimento que não precisa de refrigeração. Durante os testes, os micro-organismos sobreviveram 4 meses fora da geladeira. E o novo chocolate tem a mesma quantidade de calorias que um tradicional. Mas e o sabor, hein? Vamos ver. Olha, não muda nada em relação a um chocolate meio amargo que a gente já conhece. A diferença é que esse aqui é mais saudável.
O novo chocolate não leva leite e, por isso, não tem lactose. É interessante ter uma grande variedade de produtos que trazem esses micro-organismos. E hoje, no mercado brasileiro, praticamente a gente só encontra leites fermentados, o que é ruim, em especial para as pessoas que são intolerantes à lactose, que não podem consumir esses alimentos. Os pesquisadores esperam novos financiamentos para fazer testes clínicos e depois levar o chocolate para o mercado. Cerca de 100 voluntários já experimentaram o produto. Muito bom. A gente vai experimentando achando que ia ser totalmente diferente, né? E o sabor é muito bom e ainda faz muito bem para a saúde. Agora é só esperar chegar até o supermercado, né? Com certeza. Estou esperando. E antes de encerrar, uma última informação. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, determinou hoje que o triplex no Guarujá seja leiloado e o valor entregue à Petrobras. Na semana passada, o processo sobre o imóvel levou à condenação do ex-presidente Lula em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão. Na decisão de hoje, o juiz Moro mandou a segunda vara de execuções de títulos extrajudiciais de Brasília tomar as providências para que o leilão seja feito depois do trânsito em julgado do processo, ou seja, depois que terminarem todas as possibilidades de recurso. Depois de Tela Quente, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.